Meu nome é Gustavo Carvalho, E eu sou o Vitor Cardoso. nós somos da Contralabs e estamos aqui para começar uma série de gameplays voltado para design de jogos. Basicamente o que a gente vai fazer é começar a jogar vários games e criticar, né, ver, analisar as limitações, o porquê ele foi criado de tal maneira, enfim, todos os aspectos do jogo, desde som até visual, jogabilidade, enfim, todos. Escolhemos aqui o primeiro, vai ser o Cub Runner, de Cláudio Rainho, pois ele fez esse jogo, acho que com bastante esforço, e postou esse jogo, divulgou o jogo no Game Vício em vários sites e recebeu uma crítica muito pesada do público em geral. E aí postou um vídeo reclamando, falando dessa postura que os brasileiros têm de comparar um jogo indie com uma superprodução. E o que a gente vai tentar fazer aqui é justamente dar uma crítica construtiva, fazer com que ajudar ele a criar um jogo indie melhor. Então a gente vai dar nossa opinião sobre o que a gente acha que está bom, o que a gente acha que está ruim e tentar fazer isso da melhor forma possível. Mesmo porque também a gente, quando desenvolve sozinho, a gente acaba ficando muito tempo em um projeto e às vezes a gente se passa, na verdade, né? A gente acaba esquecendo ou vendo até os defeitos, mas a gente já não enxerga mais os defeitos de tanto tempo que fica preso neles. Então, a gente vai ajudar ele e também melhorar também nosso lado crítico também. E vai fazer diversos jogos, não só o Cub Runners, como vários outros. Vamos começar com esse então. Como vocês podem ver aí o jogo, já o trailer dele, que já tá circulando bastante já na internet. E vamos dar essa ajuda, né? Tá, a versão que está disponível na internet é uma versão beta, então creio que muita coisa que tem aqui de erros, de bugs, provavelmente já vai estar corrigida na próxima versão, né? Aqui temos uma tela de configuração inicial, que creio que seja meio padrão do Unity, que é a engine que ele usa para construir o jogo. Então, creio que não há muito que ele possa mudar aqui. Você vê que aqui está tudo em inglês e creio que não foi ele que escreveu isso aqui. Creio que tenha sido padrão da engine. Então, não vou julgar essa parte aí. Aqui temos a primeira tela do jogo, seja bem-vindo, né? Como pode ver, assim, ele usou o que ele acha que deve ter ficado legal. Bom, mas a gente aqui considera que o conteúdo ficou meio... Faltou diagramação, na verdade, faltou um pouco de sensibilidade com ele, no bom gosto, na verdade. Que as letras ficaram muito chamativas, a fonte não ficou muito legal porque não tem acentos e dificulta a leitura, e essas cores mesmo atrapalham, na verdade, mais do que ajuda. Ele poderia ter centralizado mais, enfim, ter tido uma lógica melhor na diagramação do conteúdo mesmo. Se ele comparasse e buscasse outras referências, ele ia facilmente encontrar em vários jogos que a primeira tela, seja bem-vindo, é mostrada de uma forma mais organizada, mostrando o título do jogo, a mensagem e, enfim, mostrando as opções. E não como ele colocou, que é de um lado esquerdo, outro no centro. Enfim, faltou a hierarquia, na verdade, dessa página. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que eu sou Gustavo, eu sou programador, e Vitor é designer. Então, provavelmente, Vitor irá criticar bem mais o lado do visual e estético da coisa, enquanto eu irei olhar mais a parte técnica e a parte de game design e a parte da programação em si. Então, um erro técnico que eu vi aqui é que tem um link não, uma forma de você acessar a página do Facebook. Só que ao clicar aqui, ao mesmo tempo que ele redireciona para a página, ele também já segue com o jogo, como se eu tivesse clicado no jogo de fato. E uma coisa que eu reparei é que o clique do mouse aqui funciona da mesma forma que um CTRL. E isso durante o jogo atrapalha um pouco, principalmente no próximo menu que a gente vai ver. Aqui, a primeira coisa que ele apresenta pra gente são os controles. Ele bota um controle, que você pode jogar controle, e com keyboard, que é como a gente vai fazer aqui. Seguindo, clicando ou apertando Ctrl, que no final dá na mesma, ímos para o menu inicial, que tem essa animação bonita e tal. E
a partir de agora eu não vou mais usar o mouse porque não faz mais sentido usar o mouse. E até se eu usar, é capaz de eu me confundir aqui. Como uma vez que eu estava selecionado com Play Game e eu fim e cliquei em créditos. Mas como estava selecionado Play Game, funcionou como se eu tivesse clicado em Play Game. Aqui no caso, indo para créditos, ele dá um aviso importante de que esse é um game indie, desenvolvido apenas por uma pessoa e que esse é um beta. Então, a gente vai tentar levar isso em conta e não vamos tentar criticar muita coisa, pois temos a noção de como é fazer um jogo sozinho e sabemos também que isso é um beta, não é o jogo finalizado. Então não se preocupe com pequenos detalhes inacabados, apenas com detalhes de experiência que a gente vê que você pode melhorar. Iniciando aqui no jogar jogo, temos a primeira tela, que é de seleção de mundos. Como esse aqui é um beta, há apenas um mundo selecionável. Temos aqui outros mundos que provavelmente ele irá fazer depois, mas nesse beta temos apenas esse primeiro mundo selecionável. Uma coisa é que ele já ensinou os controles e aqui você já pode testar os controles. Então, quando a gente entra aqui no primeiro mundo e entra de novo aqui nesse seleção de nível do mundo, novamente a gente pode testar os controles, pode pular, pode até bater, apesar de a gente ainda não ter a arma. E quando a gente entra no level, essa pequena explicação é a única coisa que a gente tem da história, que pessoalmente eu achei muito fraco. Eu deveria explicar mais por que a gente está aqui, qual é o nosso objetivo e explicar mais um pouco da história, do enredo, por que a gente está na selva, por que como aquele cara raptou, cadê a mulher, onde ela está, qual é o nosso objetivo. Apesar de como ele mostrou o cara entrando naquele portal, a gente tem noção de que nosso objetivo é chegar naquele portal. Isso é uma coisa boa. Mas voltando aqui para o tutorial, essa frase que está aqui embaixo é a única coisa da história que nós temos. O resto, pelo menos nesse beta, ainda não há nada da história e do roteiro. Seguindo aqui, a gente tem um erro técnico e que atrapalhou bastante, pelo menos para mim na primeira jogada, foi que aqui ele diz Enter, continue. Então eu apertei Enter e nada aconteceu. Eu tentei me mover e, como vocês podem ver, ele se move, mas não sai do lugar. Se eu tentar pular, ele tenta pular, mas também não sai do lugar. Na minha opinião, ele deveria bloquear os controles, ou seja, nada que eu apertasse deveria ter efeito no personagem. Até eu posso bater aqui, apesar de não influenciar em nada. O que faz eu passar de tela é apertar Ctrl e não Enter, como está especificado ali. E aqui novamente ele ensina como jogar, apesar de ele já ter mostrado anteriormente, nas telas anteriores, os controles. E apesar de eu já ter andado e já ter selecionado o nível, usando Ctrl e usando espaço, e enfim, aprendendo como jogar. Bom, e outra coisa também é que um tutorial assim estático não é muito didático. A pessoa pode até ler, mas ela não vai assimilar o que ela está lendo. Quando você coloca isso no jogo, é melhor que você já faça o jogador já tentar, aí na primeira tela mesmo, aí vemos um buraco. Ao invés de aparecer o tutorial no início, ele poderia muito bem aparecer uma janela agora, um pop-up, abrindo e falando, pule clicando no Z. Seria muito mais didático e assim simularia muito melhor o que o jogador tem que fazer. E sem bloquear o usuário, ou seja, apareceria a tela e você continuaria podendo pular. Assim, a pessoa que já jogou antes, que já sabe como funciona, ou que já aprendeu na seleção, não precisaria parar o jogo para poder ter aquela informação novamente. Isso tira a liberdade do usuário, na verdade, isso às vezes até deixa ele irritado com essa falta de liberdade que tem no jogo. Aqui temos o checkpoint, que acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, é um lugar que salva e caso você morra, você vai aparecer ali de agora em diante. Uma coisa que é muito chata nesse checkpoint é que toda vez que você toca nele, aparece esse nome gigante na sua cara e esse som. Nas primeiras vezes tudo bem, mas a partir do momento que você começa a passar muito por cima dele, ou toda vez que você morre e reaparece em cima dele, você ouve esse som começa a se tornar irritante. Na minha opinião, só deveria ocorrer esse som na primeira vez que você toca. Ou seja, tocou aqui uma vez,
não vai aparecer mais esse som, só no próximo checkpoint. Outro aspecto também é que quando aparece a palavra IO, se fala checkpoint também, na minha opinião, eu acho que seria melhor criar outro tipo de som, não o mesmo título. Se aparece checkpoint ou outra coisa, não deveria falar a mesma coisa. Deveria ser algo mais assim, mais do mundo mesmo, do universo do jogo, certo? Então, poderia ser outro tipo de barulho, um sino, sei lá, alguma outra coisa. Uma coisa que me deixou bastante irritado na jogabilidade desse jogo é a questão da movimentação do personagem durante o pulo. Porque durante o pulo ele parece não haver nenhum tipo de atrito ou resistência. Então durante o pulo a movimentação dele continua constante. E ao clicar, ao apertar o botão para a direção oposta, a velocidade dele não zera ou diminui gradativamente. Ela apenas muda de direção instantaneamente. Isso torna a jogabilidade bastante difícil. Por exemplo, quando eu pulo aqui, se eu for para um lado e tentar... Se eu estiver me movendo, eu não consigo fazer com que o personagem pare e caia verticalmente. Ele sempre vai pular e cair de forma que você fique zangazeando na tela. Então, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas eu não consigo de forma nenhuma deixar que a queda dele se torne vertical, apenas direcionando de um lado para o outro, de lado para o outro. Sendo que toda vez que eu mudo de direção, a velocidade horizontal deles permanece constante, apenas troca o sentido, ou seja, esquerdo ou direito. A gente vai poder visualizar isso melhor em outras fases adiante, que a gente teremos exemplos melhores. Outro aspecto também que a gente percebe logo no menu de levels é a questão do alinhamento do texto. Na verdade, é um detalhe, mas que tem que ter essa sensibilidade. Podemos ver que a câmera quando está posicionada nesse ângulo, no lado esquerdo, e se a gente caminhar para o ângulo direito, ela vai deslocando também. O que a gente acha aqui é que o texto, na verdade, está numa profundidade muito diferente da placa. E isso dá esse erro de alinhamento. Então, na verdade, é só ele consertar isso que já ficaria bem melhor, na verdade. Aqui nesse beta, eu não achei nenhuma utilidade para esses quadrados amarelos que a gente está coletando. Ele não te dá vida, nem te dá nada extra. Apesar de que, no trailer, eu vi que ele vai te permitir recarregar a opção de Parar o tempo, né? parar o tempo ou retornar no tempo. Mas, enfim, nesse beta, por enquanto, ele não tem utilidade a não ser dizer quantos pontos você recebeu. Talvez até exista alguma tecla, mas que ele não fala no tutorial em nenhum momento. Exatamente. Aqui, novamente, essa questão da velocidade horizontal durante o pulo. Se eu vier andando aqui, apertando o botão do lado esquerdo para andar, e logo depois de chegar na mola eu soltar, ele não vai ficar parado na vertical, na horizontal. Ele vai andar para frente como se eu continuasse apertando o botão esquerdo. Então eu vou fazer aqui, vocês não vão, talvez vocês não entendam muito bem, pois vocês não estão enxergando eu apertando o botão. Mas assim que o personagem tocar na mola, eu vou soltar o botão e vocês verão o que irá acontecer. Perceberam? Desde o momento que eu subi na mola, eu soltei o botão e mesmo assim ele continuou andando para o lado esquerdo. Sendo que isso não deveria ocorrer. Ele deveria ficar parado apenas na mesma horizontal, para cima e para baixo. Aqui temos uma... Eita, eu consegui fazer uma coisa que eu nunca tinha conseguido antes. Enfim. Aqui nós temos essa barra que o personagem se pendura. E a primeira coisa que vocês percebem é a animação, que não está muito bem acabada. Tem horas que ele dá uma certa... Como é que você chama? Quebrada, na verdade, né? Uma quebrada do movimento, né? Outra coisa que eu notei com isso é que ele está totalmente desconexo com o ambiente. Ou seja, tem um ambiente e do nada tem uma barra branca no meio do negócio. Claro, isso é um beta, ele pode ter colocado isso para testar essa dinâmica, essa nova funcionalidade no jogo. Mas provavelmente ele vai pensar isso no futuro, mas só para reforçar, cria um contexto para essa barra aí, ou seja, uma árvore, como a gente está num cenário de floresta, cria uma árvore e cria isso como um galho de uma árvore, para o cara se pendurar e dar uma emoção melhor. Pois isso é uma coisa que eu notei também,
que o jogo não tá muito bem acabado nessa questão da imersão. Ou seja, a gente vê aqui que a gente está no cenário de floresta, como o próprio nome sugere, jungle, floresta. Mas ele está bem meio que... Ele tá muito praia, na verdade, né? Tem um mar lá, o céu, mas está lembrando mais uma ilha, deserto, do que propriamente uma selva. Essa questão que o Gustavo falou de imersão, com certeza é um dos fatores mais assim para causar desânimo no jogador, porque você logo de cara você é apresentado a um ambiente que não tem não te dá muita atração. Você tem que ser assim, ser muito criativo e imaginar bastante para você ter você criar um interesse no jogo. Você tinha assim, pra gente que constrói jogos, pensar nessas coisas tipo, não adianta só pensar na jogabilidade, só no objetivo do personagem. Criar um objetivo em uma plataforma não adianta, tem que criar muito mais que isso, um universo realmente. Como ele falou, contar a história e também criar um mundo. E nesse aspecto faltou criar profundidade, criar mais árvores, enfim, criar um ambiente muito mais envolvente. Porque o objetivo do jogo é criar uma experiência. E aqui você podia dar mais contexto. Tipo, quem é esse cara quadrado? Por que ele é quadrado? Ele é apenas um personagem quadrado? Tipo, o que é que ele está fazendo aí? E justificar também elementos do jogo. Por exemplo, aquelas serras que a gente viu anteriormente. Por que elas estão ali? Se isso é uma selva, por que não tenta contextualizar isso? Bota uma serra, uma floresta em processo de desmatamento. Ou seja, tem grupos ali pegando a madeira da floresta e por isso tem serras ali cortando aquelas madeiras. Ou seja, você estaria dando uma justificativa para aquele elemento do jogo. Aqui tem outro elemento que a gente gostaria de discutir, que é justamente esse inimigo. Estamos na terceira fase e é a primeira vez que precisaremos usar o ataque, o martelo. Ou seja, aqui seria o momento ideal de você dizer para o jogador, olha, você tem um martelo. Antes não tem necessidade de você fazer isso. E você só sobrecarregaria o jogador. Aqui você mostraria, aperte Z para dar o ataque. Mas novamente não de uma forma que bloquearia o movimento dele, apenas dizendo, caso ele já não soubesse anteriormente. E assim, também o que é bacana que muitas empresas usam é o crescimento do próprio personagem. Muitas vezes o personagem aparece na tela de boas-vindas e você vai crescendo junto com o personagem e você vai ganhando armas no desenvolver do jogo. O que a Nintendo faz muito isso com Zelda e com diversos outros jogos é criar formas de o personagem conquistar essas armas. Você entregando a arma assim de mão dada, mão beijada, na verdade, você na verdade você não cria esse laço com o personagem. Você apenas dá uma arma para ele sem história, sem nada. É um personagem vazio, o que não traz muita riqueza, na verdade, riqueza em detalhes para o jogo. Certo, um detalhe técnico que eu percebi aqui é em questão de como você atinge os inimigos. A maneira que você atinge os inimigos é encostando o martelo neles. Não importa seja batendo ou andando. Portanto que o martelo encoste neles, você derrota o inimigo. Isso para mim não faz muito sentido, pois o martelo, se você encostar um martelo em alguém, não irá machucar. Só irá machucar se você realmente bater. Então vou tentar fazer aqui um exemplo em que eu não bata, eu apenas encoste o martelo e o inimigo morra. Como vocês viram, eu nem ataquei, eu só andei e o próprio movimento do martelo ao encostar no inimigo fez com que ele morresse. Isso para mim não faz muito sentido com o martelo. Mas se essa for a sua ideia de boa jogabilidade, eu sugeria que você trocasse o estilo de arma. Mudasse, por exemplo, uma motosserra. Uma motosserra, se você tocar na motosserra ligada, você vai perder o braço. Então faz sentido essa mecânica de encostar e morreu. Se tivesse um sabre de luz também de Star Wars, isso funcionaria. Ou assim, ó, se você quer usar cubos, por que então não rotaciona os cubos fazendo como se fosse uma massa, na verdade, uma massa estelar? Seria algo mais no contexto do jogo. Rotacionar apenas o martelo, ficar ele girando mais rápido. Já faria mais sentido. Outra coisa que eu notei é que não há nenhum feedback quando você toma um dano do inimigo. Se você perceber aqui em cima, nós temos 3 corações que se refletem à nossa vida. Mas ao tocar no inimigo, nós perdemos um coração, mas o personagem não reage de forma nenhuma. Então na primeira vez que eu joguei, que o inimigo me tocou, eu achei, eita, não causou dano nenhum, sou imortal. Até que ele me tocou pela terceira vez e eu morri. Que não foi o caso aqui, porque eu, sem querer, encostei o martelo nele.
Mas se ele me tocasse de novo, eu iria morrer e ia perceber que eu não era imortal, apesar da minha crença inicial de achar que eu era imortal, pois meu personagem não reagiu de forma nenhuma à perda de life. Minha sugestão é que quando ele tocar e perder um life, tenha um grito parecido com o grito de morte. Não tão exagerado, porque eu também achei esse grito de morte bastante exagerado, mas que ele pule para trás de alguma forma, ele reaja, ele sinta uma dor e que você tenha um feedback de que recebeu esse dano. Seguindo aqui, temos novamente uma questão relacionada a que em programação a gente chama de bound box, que é a caixa de colisão do personagem, que eu acho que ela está muito grande. Eu chego um pouco perto da área de dano e morro. Então, tem horas que isso me deixou um pouco frustrado. Eu olhei assim e digo, mas eu não toquei na armadilha e mesmo assim eu morri. Isso me deixou frustrado algumas vezes e eu acho que se deve a essa bound box muito grande. Falta esse apreço com os detalhes, na verdade. Continuando o jogo. Vamos aí a um detalhe também. Voltamos ao detalhe do pulo, que foi uma observação que a gente fez. Aqui eu tô pulando, segurando o botão de pular. Eu apertei espaço e segurei, ele não para de pular. Na minha opinião, ele deveria não fazer isso. Ou seja, se você segurou, ele só pula uma vez. E outra coisa que eu normalmente vejo em jogos de plataforma, que eu já me acostumei e que acho que faz muito sentido, é aquela coisa, se você apertar rápido, ele deveria dar um pulo pequeno. Se você apertar e segurar, ele dá um pulo maior. E isso não é aqui, o pulo é sempre do mesmo tamanho. Isso diminui um pouco as possibilidades do jogador. Vamos ao segundo também, a seguir. Ver também o exemplo da mola. A mola foi outro aspecto também que a gente conferiu que tem alguns detalhes que faltou mais cuidado. O bug da mola, pelo que eu notei, ele ocorre... Eu ainda não identifiquei exatamente qual o padrão que faz ele ocorrer. O que acontece é o seguinte, quando você pula dessa mola para essa aqui, o segundo pulo nela, na verdade o primeiro pulo nela, é um pulo pequeno, que não é o suficiente para subir para a próxima mola. Então, agora funcionou, certo? Mas agora não funcionou. Vou tentar reproduzir aqui novamente. A questão é, pulando dessa mola para essa mola, ou dessa mola para a mola que fica aqui em cima, que é o mesmo padrão, acontece alguns casos que, ao cair aqui em cima, ele não pula alto o suficiente de forma que a mola faz. Ele apenas pula um pouco e se você tentar pular a próxima mola, você vai cair. Isso eu acho que é um bug, pois eu não achei nenhum padrão que faça isso acontecer. Isso acontece algumas vezes, acontece esse bug e algumas vezes não. E isso atrapalha o jogo, pois você assume que certa coisa vai acontecer, enquanto que outra coisa acontece. Como vocês podem ver, estou caindo em cima da mola, mas ela não me joga o suficiente. Algumas vezes ela consegue me jogar o suficiente, outras não. Novamente aqui temos essa questão da barra flutuante. E aproveitando essa mola aqui, uma coisa que eu queria falar é que o botão de correr, que no caso é o CTRL, ele funciona bem no chão. Ou seja, você corre no chão, você anda acho que 2 vezes mais rápido do que andando normal. Só que ele também influencia a sua velocidade no ar. Aqui eu estou pulando no ar e não estou pressionando CTRL. Vocês podem ver a minha velocidade do personagem. Segurando CTRL, a minha velocidade também varia da mesma forma como se eu estivesse andando no chão. Ou seja, ele correndo no ar tem realmente um efeito, enquanto que não deveria ter. Tem que existir, na verdade, uma resistência, né? Não é porque ele está no ar que não existe resistência. Tem a gravidade, tem o ar, tem vários elementos que interferem na locomoção dele. Novamente aqui para exemplificar essa questão da queda no ar, da velocidade horizontal dele no ar. Normalmente em jogos de plataforma, se você chegar numa beirada como essa e pressionar devagar, de forma lenta para que ele caia apenas verticalmente, você consegue fazer isso nos jogos de plataforma. Aqui não é possível fazer isso,
pois se eu tentar vir de passinho em passinho, ele vai cair para frente. Ele sempre vai cair para frente. Novamente aqui, vocês podem ver que o esperado seria que ele viesse aqui e caísse verticalmente, enquanto que ele sempre vai cair com velocidade constante vertical ou horizontal, como se eu estivesse continuando apertando o botão para frente. Enxergaram? Então a única forma de eu conseguir criar o efeito que eu quero é sempre apertando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, tentando sempre manter ele de forma vertical, apertando para um lado e para o outro. Só assim eu consigo tentar criar esse efeito que eu quero de que ele caia de forma vertical, sem nenhum interferência. Sem ir para um lado nem para o outro. Mas isso para mim é um erro de jogabilidade muito grande. Porque o jogador não erra porque ele quer, na verdade, não é porque ele faltou habilidade, é porque a mecânica não ofereceu suporte para isso. Porque ele espera que o jogo se comporte basicamente como os outros jogos de plataforma que ele jogou. Se isso não é verdade, você tem que pelo menos dar alguma justificativa plausível para que isso não aconteça. Por exemplo, você dizer que explicar para ele que esse é um planeta diferente, que as regras da física não funcionam da mesma forma como que ele está acostumado. Ou então dizer que devido ao gelo que tem na fase, ocorre essa sensação de deslizamento. Enfim, você tem que justificar isso de alguma forma, senão a pessoa vai achar que o jogo se comporta de tal maneira, enquanto ele não se comporta de tal maneira, e isso será frustrante para o jogador. Bom, aqui chegamos a outro exemplo também que gostaríamos de observar. Assim, eu não estou criticando totalmente o lado do designer do jogo, mas e sim aos mínimos detalhes, na verdade. Assim, é o cuidado que ele teve de pensar na lógica. Esse exemplo aí, vemos uma barra horizontal e uma barra vertical. Não existe nenhuma regra aí que faça que a barra vertical ultrapasse a barra horizontal. Praticamente é uma física inexistente. Isso é assim, faltou um cuidado dele, na verdade, de criar as lógicas. E é o mesmo que eu sinto no aspecto visual do jogo inteiro. Então tem que se pensar um pouco mais, né? Tipo, um exemplo é o perfil do usuário lá no canto esquerdo, ele não está ali à toa. Então tem que ter até uma justificativa para isso. Ele tem que ser pensado de uma forma mais lógica. Porque o coração vem primeiro e depois a pontuação em segundo. Tem que ser pensado melhor nisso. E aqui a gente não está colocando o vídeo para repetir não. Isso aqui é um bug que está realmente ocorrendo no jogo. Se você perceber, o tempo está passando e a gente está morrendo e revivendo exatamente no mesmo lugar, enquanto que na verdade a gente deveria reviver embaixo. Agora eu pulei e consegui sair desse pequeno bug. E assim, novamente eu não criticaria muito essa questão da barra, porque nós sabemos que é uma questão de fase beta, provavelmente ele colocou aí para testar essa dinâmica, então não acho que seja um erro imperdoável. Entretanto, eu acho sim que esses erros da jogabilidade, da queda e dessa falsa sensação de deslizamento não deveria ocorrer, e pelo que eu percebi, você está mais focado em criar novas fases do que em consertar esses pequenos detalhes que de nada adiantarão novas fases se esses detalhes que fazem o jogo serem legais de jogar não forem corrigidos. Bom, voltando aqui pro level 1, para a gente mostrar outra coisa que a gente observou, foi que em nenhum momento o jogo possibilita você salvar o jogo. Isso você tá passando as fases e se você fechar o game com Alt F4 ou se der pane no sistema, sei lá, alguma coisa que travar o jogo, você não salva em nenhum momento. Não existe a possibilidade de pausar o jogo, então se você tentar apertar ESC ou qualquer outra tecla, não adianta, o tempo vai continuar correndo, não existe essa possibilidade. E também não existe nenhuma possibilidade para você voltar para o menu. Se você quer configurar outra coisa, sei lá, seja o que for, voltar lá para carregar opções, não existe. Até para sair do jogo, a única forma de você sair do jogo é fechando a janela ou apertando Alt F4. Ou seja, o jogo em si não fornece nenhuma maneira de você sair dele. Apenas o sistema operacional.
E o que, na verdade, também deixa os jogadores furiosos com relação a isso. Outro detalhe que a gente observou, que é mais uma questão de jogabilidade, é que a gente entrou na fase 1 e na hora de sair aqui pela fase, Isso passar de fase. isso, a gente passou de fase, aqui já é o final da fase. Em vez de a gente sair daqui e aparecer novamente aqui na fase 1, a gente aparece no início do mundo. Ou seja, isso acontece para todas as fases. Se a gente já tivesse acabado de concluir a fase 4, a gente poderia, quando acabasse ela, aparecer em frente a ela. Ou seja, a gente entrou aqui, a gente sai aqui. Mas não, a gente entrou aqui e a gente sai lá no início do mundo novamente. Isso pra gente faria mais sentido se a gente entrou aqui, saísse aqui e pronto, andasse para o próximo mundo. Não precisasse voltar até o início. E é isso, galera. Basicamente, nossas observações básicas foi até aí. Dá pra gente criticar muito mais, mas é um jogo beta, então não tem por que a gente fazer isso e gastar tempo com isso. A gente deseja boa sorte e muito empenho de Cláudio, porque vai ser bem difícil, na verdade, esse processo. Vai demorar, mas é paciência, né? Nossa opção é isso. A gente já fez jogos de plataforma e a gente sabe que realmente é trabalhoso lidar com jogos de plataforma. Não é um tipo de jogo simples para lidar, a menos que você já tivesse uma engine que tratasse disso. Mas no caso do Unity, creio que ele fez toda a modelagem na mão e todo o sistema de plataforma também, creio que foi ele que programou na mão. Então, a princípio, eu acho que está bem feito. Eu acho que tem esses pequenos detalhes que ele pode melhorar e que tenho certeza que ele vai conseguir melhorar. E é isso, a gente está aqui para tentar ajudar e apresentar esses pontos. Exatamente. E assim, eu percebo que ele se pega muito aos detalhes técnicos, mas visual e roteiro é muito importante também, assim como o som também. Então é bom ele estudar também, já que ele está trabalhando sozinho, não fazer apenas a parte de jogabilidade, mas também tomar cuidado com todos os outros aspectos. Visual, estudar bastante o design, ver outros tipos de sons. Enfim, para cada coisinha eu acho interessante ter um tipo de ruído diferente. E é isso aí, basicamente é isso. Já que você falou de som, deixa eu comentar um pouco do som, que a gente acabou esquecendo essa parte. O som eu achei bacana, não achei que foi o melhor som do mundo, mas creio que foi o melhor que ele conseguiu encontrar. Não tenho críticas quanto ao som, eu até gostei do som, é um som que, de certa forma, te dá um progresso, te empolga um pouco. A única coisa que eu não gostei é que o som tá tocando, a música vai ficando cada vez mais empolgante, e aí você morre e o som para e começa do início. Então você que já está lá empolgado, que já está no meio de um checkpoint, no meio da fase, você está com aquela música empolgante, e aí você morreu, a música parou e começou do início, e você meio que tem aquela queda de interesse, de certa forma, por causa da música. Que influencia muito, na verdade. Mas é isso, né? Já tá grande demais o vídeo e... ficou bem maior do que queremos. A gente vai tentar editar, deixar só as partes principais, mas a ideia é essa, o nosso primeiro vídeo. E vamos que vamos. É isso aí. Boa sorte para todo mundo, muito trabalho, bastante empenho. E é isso aí, galera. Falou!